A primeira temporada do Paixão Fosca aconteceu em 2009, mas eu não fazia parte do elenco. Eu entrei na temporada de 2010 e nós ficamos em cartaz em 2010, 2011 e 2014. Sempre com casa cheia, graças a Deus, né? Era um espetáculo muito aclamado. As pessoas se viam naquelas duas personagens, na Fosca e na Clara. Uma é uma mulher linda, maravilhosa, sensual, e eu completamente o oposto da Fosca, que é uma mulher doente, magra. Eu acho que elas são as grandes protagonistas desses espetáculos, porque as pessoas se viam ali. Se a Fosca pode ser amada de tal forma e tão verdadeira, por que eu não posso? E a Clara sendo uma mulher linda, maravilhosa e rejeitada. As pessoas se viam, principalmente as mulheres se viam. A minha primeira lembrança do Paixão Fosca, do espetáculo Paixão Fosca, foi um outdoor. Tava andando na rua e eu vi um outdoor de uma peça de teatro e eu falei, eu nunca tinha visto um outdoor de teatro paraense na rua. Com uma foto bacana, com um figurino legal, com uma divulgação interessante. Durante as 3 temporadas que o Paixão Fosca teve, um grande diferencial foi o trabalho midiático que houve em cima dele. Isso foi de grande importância para a história do teatro da cidade, porque não é comum um espetáculo de teatro ter todo o trabalho de mídia que houve com o Paixão Fosca. Um trabalho de rede social muito forte, muito bonito, um trabalho de televisão. Isso chamou muita atenção. Fosca não se comporta ou pensa como nós, meu jovem. Fosca, por favor, encare a verdade. Você tem que desistir de mim. Amar você não é uma escolha. É quem eu sou. Mas eu consigo também buscar muitas lembranças do público, da reação do público, da minha própria reação, quando eu percebi o que a Fosca estava fazendo, o que aquele ser tão feio, tão jogado para escanteio, como ela conseguia fazer a engrenagem girar em torno dela. É um espetáculo incrível, inesquecível para mim. Os figurinos da Ésia Neves eram de uma delicadeza, de um trabalho de pesquisa muito forte, né? Os figurinos dela femininos, né, das personagens da Fosca e da Clara, eram de uma sutileza. Ao mesmo tempo, isso se contrapunha com o figurino que tinha que ser sério dos personagens masculinos. Ajudavam a compor o personagem de uma forma muito verdadeira, muito rica. Um ponto muito importante do espetáculo também, eu acho que era a luz. Durante a trama, acontecia da gente contar a história daquele momento e a história que vinha a acontecer, o que tinha acontecido. Por exemplo, eu estou ali numa sala, o Capitão Tarquete estava numa sala contracenando com Fosca, mas em determinado momento ele tinha que ler uma carta que a Clara mandava para ele, que era outra ambientação no mesmo local. E isso ia com o trabalho da luz, brilhantemente feito pela Sônia Lopes. Eu sou encantado, apaixonado até hoje pelo Nelson Borges, que fez um visagismo maravilhoso. Não dá para não mencionar todo o lindo trabalho que ele teve nesse espetáculo. A Rosilene Cordeiro, que fazia a Fosca, primeiro que eu acreditava piamente que ela era uma senhora idosa, que tinha 1,50 m e que era muito feia. É a primeira coisa que a gente acredita piamente quando a gente assiste o espetáculo. Quando você vai ver a Rose fora de cena, que é uma mulher cheia de luz, de vida, uma mulher linda, solar, você entende o poder daquela atuação. É brilhante trabalhar com a Rosilene Cordeiro, uma atriz incrível. O Marinaldo Silva, de uma gentileza, uma educação maravilhosa. A força que o Arles Oliveira tem em cena, muito forte. Talento da Paula Diocesano, né? Linda, uma atriz maravilhosa. Trabalhar no Paixão Fosca durante 3 temporadas foi incrível e claro que isso a cada temporada engrandecia a gente. Se não for feito com paixão, Paixão Fosca, se não for feito com verdade, ele não vai ser bonito. E eu acho que ele era muito bonito exatamente por isso, porque a gente realmente sentia o que a gente estava fazendo. A história do Ópera Profano é feita pelo Carlos Correia Santos, que é o escritor do livro, o livro premiado
nacionalmente, mas o espetáculo teve uma adaptação do Gual, né, do Gual Dídimo aqui em Belém, e fala muito sobre os dois lados do paraense, o lado religioso e o lado profano, que convivem harmonicamente ou não ali na Nazaré, né, que a Basílica é quase em frente à Ópera Profano. Na véspera do Círio, uma travesti rouba a imagem, leva essa imagem para dentro do Cine Ópera para redimir e salvar uma outra travesti que está morrendo de AIDS. Nessa premissa, muita coisa acontece, porque várias histórias vão se desenrolando. Eu lembro muito do olhar das pessoas chorando ou falando uma com a outra. Olha, você percebeu o que ele fez e cantou? Então, ainda é muito presente em mim essa memória do rosto das pessoas, da expressão das pessoas. A relevância do Ópera Profano na imprensa também nos deixou muito surpresa. A gente foi capa de jornal na cidade, dos principais jornais da cidade. Quando as principais notícias começaram a ser vinculadas na mídia nacional, por exemplo, eu lembro que foi uma comoção no elenco muito grande. É um tema regionalista, mas é um tema extremamente universal. O amor, a rejeição, a homofobia, o preconceito, a fé. A gente começou a perceber que essa mensagem ia chegar cada vez mais longe. O que, claro, deixou a gente muito feliz, mas também com a atenção muito mais redobrada para entregar um excelente resultado. Todo ator gosta de ser desafiado. E o ópera é exatamente isso. É um desafio para o ator. O ópera, com licença da palavra, é um gozo para o ator. É maravilhoso. Esse espetáculo ele é um marco cultural em Belém. Por si só já tem uma carga muito importante. Não somente por ser o primeiro grande musical da cidade, por ter corpo de baile, atores cantores, por ter os beltings, enfim. É um espetáculo que ele foge do que a gente sabe de espetáculos em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. A gente sempre olha o lado mais fácil da fé, o lado mais tranquilo. A santa sempre vai amar a família tradicional, a santa sempre vai amar os que andam nos seus caminhos, a santa sempre vai abençoar as pessoas que são ditas pessoas de bem. Mas as ditas pessoas que não são de bem, qual é a relação dela com essa santa? Que relação elas têm com o sagrado? Essa mãe segrega? Essa mãe deixa pra lá? Ou essa mãe acolhe até os que andam na luz? Então ele para mim é um marco cultural porque ele pega justamente no ponto central do paraense, que é o amor a essa santa, e transforma isso num olhar muito mais amplo do que somente o olhar daqueles que são ditos tradicionais, ou bem-nascidos, ou bem-vividos. Algo muito importante para ser falado sobre esse espetáculo em si é basicamente a equipe técnica, porque muito se fala dos atores, muito se fala de quem está na frente dos palcos, né? Mas a gente tinha uma equipe incrível. Por exemplo, a Sônia Lopes fez a nossa luz. Dentre muitos momentos incríveis da concepção de luz da Sônia, eu me lembro de um momento que é quase no finalzinho, já na última cena, quando a Nossa Senhora de Nazaré, ela vem transitando pelo teatro e o palco se torna de uma outra cor. Existe uma luz também no corredor, favorecendo o ápice daquela história, o ápice daquele momento. A luz, ela é esse fator que traz ao público sentimento, que traz ao público sensações. E naquele momento ali eu pude compreender a grandeza do papel da Sônia Lopes no espetáculo. E outro momento muito importante e forte até hoje para mim é uma música que tem, que o personagem Lucas desdenha e ofende a imagem de Nossa Senhora. Eu, Rafael Feitosa, ator, pessoa, eu sou muito católico e falar aquele texto foi, acho que, a coisa mais difícil que eu já fiz na cena. Mas se perguntarem se eu tinha que fazer essa cena 20 vezes, eu iria fazer 30, porque é uma cena extremamente forte e linda. Tu achas que há alguma santidade nisso? Achas? Quer saber? Foda-se a santa, foda-se o Círio. O que importa é o que eu vejo, o que importa é o que eu vivo. Eu não tenho receio de não agradar,
Então pega essa porra e tira do altar. Eu não vejo motivo para tu esperar o milagre do céu. Aqui, nesse lugar, onde só se consegue dinheiro na mão, vendendo seu corpo, vendendo ilusão. Nossa Senhora de Nazaré. Grande pedaço de gesso. Despertar da Primavera é uma trama onde um grupo de adolescentes, amigos, estão literalmente descobrindo a adolescência, né? Foi uma experiência em que eu me joguei de cabeça sem saber o que eu vinha enfrentar pela frente, né? Foi a primeira vez em que eu me vi de frente com um papel, em que eu não precisei me esforçar muito para saber o que a personagem estava sentindo. O Gual, né, conhecedor de musicais, ele adorou a ideia do Despertar da Primavera e fez uma adaptação justamente pra gente, né, pra aquele grupo de adolescentes. Nós tivemos 2 músicos, que foram o Armando Mendonça e o Luciano Lira, que fizeram versões musicais, e o Gual escreveu, compôs também as letras das versões, para que a gente utilizasse no nosso espetáculo. Eu acredito que na nossa adaptação tinha um quê de uma inocência da adolescência muito maior, muito mais presente do que no espetáculo original. Eu lembro de ter ouvido comentário justamente disso, de ser um grupo de adolescentes fazendo aquilo de uma forma muito genuína, muito inocente, né? Então era algo que eu acho que cativava o público bastante de assistir, porque é uma experiência que não se tem muitas vezes no teatro, né? Nosso cenário, nossa cenografia era uma cenografia muito ativa dentro do espetáculo. Nós tínhamos uns caixotes que se transformavam em tudo e qualquer coisa que a gente precisava, e até figuração de cena e tudo mais. E foi feito pelo Luizinho Santiago, e é algo legal, assim, que eu lembro até hoje de marcação mesmo, assim. É algo que me marcou bastante também dentro da movimentação do espetáculo. O figurino, que foi feito pela Nara Reis e a Solange Maia, e a gente fez uma reunião com elas para ver o desenho dos figurinos antes de elas fazerem figurino de fato. E eu lembro que foi muito gostoso porque foi um figurino muito doce, assim, tinha umas flores no vestido que marcavam muito a inocência, né, daquela época de adolescência. E a nossa luz foi feita pelo Breno Monteiro, e era uma luz que preenchia o palco, assim, dava a ambientação que a gente precisava em determinadas cenas, algumas cenas mais pesadas, outras mais leves. Então foi uma nuance, assim, uma luz muito bem montada. O Despertar da Primavera teve 2 temporadas, uma em novembro de 2011 e a outra em maio de 2012. Eu pude perceber o quanto toda essa orquestra, né, técnica é tão importante para o teatro, né? E agora, depois de muitos anos, quase 10 anos, já fiz produção e tudo mais, eu sei o quanto é difícil né? E o nosso espetáculo, apesar de ser um espetáculo de adolescente, era um espetáculo bem complicado de se fazer. Os atores estavam tão bem dirigidos que a gente conseguia entender muito do que se passava, o que eles queriam ou não queriam passar pra gente. E se eu puder falar de uma pessoa, eu falo sobre a Camila Lima, que fez a Ilse, que é a personagem que eu mais gosto no espetáculo, porque a Ilse é uma menina que já sofreu muito na vida, mas ela tenta manter ainda um espírito de felicidade, um espírito de alegria, um espírito de pessoa que tenta sobreviver em meio ao caos. E a atuação da Camila me deixou muito marcado, tanto que das diversas vezes que eu conversei com o Gualdídimo sobre, eu sempre pontuava essa personagem, claro, outros também, mas no meu coração eu guardo com muito carinho essa personagem pelo desempenho da atriz, que foi incrível, cativante, carismática. Eu tenho muitas recordações boas desse espetáculo. Um dos momentos muito importantes para a narrativa é o momento em que a Wendla aborda a mãe dela e pergunta de onde vem o bebê. Ela tá super curiosa, querendo saber, e a mãe dela, muito conservadora, ainda mais para a época, não quer de jeito nenhum falar para ela,
né? E fica super nervosa. Olha o tamanho desse vestido, Wendla. Não, minha princesinha não usará mais isso. Você já está uma mocinha. O seu corpo já está despertando. Agora quieta, você me deixou tão agitada que eu esqueci as boas notícias. Ontem a cegonha visitou a sua irmã e trouxe um lindo presente. Um rapazinho. Isso mesmo, minha princesa, você será titia pela segunda vez. Bom, sua irmã está agora de resguardo e... Como assim de onde veio o bebê, Wendla? Da cegonha, eu acabei de falar. Mas que perguntas são essas, Wendla? Você quer saber se a cegonha entrou pela porta ou pela chaminé? Bem, pergunte pra sua irmã, ela vai saber responder melhor. Não, por Deus, não pergunte pro homem da chaminé. Só Deus sabe o que ele vai te responder. A Ocasião Faz o Ladrão, essa ópera de Rossini, que escreveu na sua primeira fase, digamos assim. Rossini foi um compositor que começou muito cedo, né? Ele escreveu várias óperas para esse mesmo teatro. E essa ópera, L'Occasione fa il ladro, né? É uma comédia, uma farsa, na verdade, onde se apresentam casais apaixonados e o grande vilão, digamos assim, que vai tentar atrapalhar este casamento se fazendo passar por outra pessoa. A Occasione fa il ladro é uma ópera muito, muito interessante, principalmente para os artistas. Nesse momento, eu deixei um pouco de ser o coordenador e passei a ser o artista, um dos personagens, né? E fazer essa montagem foi um grande aprendizado. Nós fizemos uma estreia inédita na nossa terra, que foi cantar no Teatro Cuíra. Então foi maravilhoso levar a música do Rossini, né? Que nesse momento era uma grande promessa da música de ópera da Itália para o Cuíra. Uma das coisas muito interessantes da nossa montagem do L'Occasione fa il ladro foram que houve dois processos diferentes, um em 2013 e o outro 6 meses depois, em 2014. Em 2013 a gente tinha um elenco, né, que obedecia, digamos assim, aquilo que estava marcado na partitura. Em 2014 a gente já fez uma adaptação, né, que eu acho que é uma coisa que tem muito a ver com a experiência que o Gual tem já de fazer dramaturgia também, né, de encenar suas próprias peças. E nós fizemos uma adaptação que ficou maravilhosa, que foi o tutor, que era um homem, um tenor, passou a ser um contratenor em drag. Esse tempero, assim, adicionou de uma forma muito especial à qualidade do nosso trabalho e ficou ainda mais divertido para a plateia, né? Porque uma comédia é isso, né? As pessoas precisam sair de lá com aquela sensação do riso, aquela sensação da felicidade, né? Da expansão energética, digamos assim. Eu tive cenas maravilhosas, né? Com a Rafaela Caetano. Tinha um dueto sensacional que a gente fazia, uma espécie de uma coreografia, e o que eu mais fazia nessa ópera era carregar a mulher, né? Eu carregava a Ione, a personagem principal, e na cena da Rafaela também. E o meu personagem era muito, né, metido a gostoso, metido ao conquistador, né? Eu guardo com muito carinho essa participação e esse envolvimento com os meus alunos, porque praticamente alguns colegas de trabalho também, mas alguns alunos. As duas vezes foi sensacional.
recebi a adaptação do espetáculo As Bruxas de Salem, que foi escrita pelo Gual Dídimo, eu fiquei muito surpresa, porque na verdade eu estava pensando em dar um tempo na minha carreira do teatro, porque eu já estava com outros projetos tomando muito conta da minha vida. E ele chegou e falou assim: eu tenho um texto e eu queria que você lesse. Queria que você lesse em tal personagem, que foi o que eu pensei pra você. E eu me senti muito honrada no momento e muito animada, porque isso nunca tinha acontecido comigo. Aí nós fomos, lemos, e a partir de que as cenas iam passando e a gente ia lendo e aquela coisa ia crescendo e você cria imagens na sua cabeça e conhece o resto da equipe, as pessoas com quem você vai trabalhar. Nossa, eu lembro da nossa primeira leitura, de ver os croquis pela primeira vez, que foi a Lohane Takeda que fez, que é a minha colega de elenco. O conjunto da obra é muito especial, eu acho que é uma equipe muito especial, no momento perfeito, no momento propício, e é isso que fez o espetáculo ser maravilhoso. Teve uma cena que me marcou muito, que é a cena do julgamento, onde vinham aquelas luzes vermelhas assim por baixo da plateia, que é a luz que foi feita pelo Breno Monteiro, e era maravilhoso o conjunto da performance dos figurinos e aquela luz eletrizante e a reação das pessoas, as pessoas com medo, escondidas e querendo saber o que ia acontecer no final. É indescritível a sensação. A arte gráfica da Tina Samia foi um presente pra gente. A Tina, ela tem um trabalho assim extremamente minucioso e profissional, coisas maravilhosas que fazem a nossa personagem crescer muito ali na impressão do que a gente vê depois que tá pronto o cartaz, por exemplo, o tamanho dos cartazes e a nossa divulgação. Ela tem um bom gosto maravilhoso, eu adoro, eu sou particularmente fã do trabalho da Tina. Um dos diferenciais da Folhetim Produções Culturais é a produção, são os dias em que a gente se dedica para criar material de divulgação para o espetáculo. Nesse momento, a gente teve o auxílio de 2 grandes profissionais, que foram o Felipe Tuan e o Vinícius Fleury. O Tuan com a fotografia e o Vinícius Fleury com os vídeos e teasers e produções de cenas rápidas e efeitos de luz e sombra e todas essas coisas que fazem o trabalho parecer grande como ele realmente é. Representam o trabalho como a gente quer que ele seja visto. É como se a pessoa estivesse vendo realmente a peça pela câmera ou pela tela do celular. Eu acho isso incrível e completamente necessário para que as pessoas cheguem até a gente, acreditem na qualidade do nosso trabalho. Eu acho que é aí que entra essa direção da fotografia, essa direção do videomaker, e a junção desses 2 trabalhos é o que traz essa visualidade, esse vislumbre do trabalho que é o teatro, na verdade. O espetáculo As Bruxas de Salem teve 2 temporadas de casa cheia, o que foi uma honra pra gente, uma gratidão sem palavras, porque a gente não esperava. É claro que a gente sabia da potência do trabalho, mas quando a gente vê isso refletido no acolhimento do público, é ainda mais especial, e é ainda mais a recepção deles depois que acabava o espetáculo lá no hall da frente do teatro, e o bate-papo, e quando eles ficavam para conversar e simplesmente dizer as teorias que eles tinham, que para mim foi a parte mais especial, porque cada um deles tinha uma teoria sobre quem era a bruxa ou quem era o vilão, e tinha essa discussão sobre do que significava o espetáculo. Porque quando você vê esse nome, As Bruxas de Salem, você pensa várias coisas, como uma fogueira, ou uma forca, e não é necessário nada disso para tratar o que o espetáculo trata, que é uma coisa muito mais profunda e muito mais próxima do que a gente vive no nosso dia a dia, que é a questão da manipulação, que é a questão do poder, que é a questão principalmente do preconceito e do conceito que as pessoas têm sobre o que é verdade e o que é mentira. Eu descrevo o processo de criação do Gual Dídimo como extremamente detalhista e extremamente sensível com a organicidade que a gente precisa ter em cena. Com o Gual eu tinha uma liberdade imensa para falar sobre a minha personagem, sobre as motivações dela, sobre o que ela afetava na vida das outras 7 personagens, e a gente tinha sempre essa troca, era sempre um clima super leve, super gentil, super amigável, então era maravilhoso. E uma coisa que me marcou muito na direção do Gual era que quando eu achava que eu não ia conseguir dar mais, quando eu achava que eu estava cansada o suficiente, ele dizia: não, vamos de novo, vamos tentar mais uma vez, vai assim, dá pra ser mais sentimental, dá pra ser mais emocional. Os núcleos emocionais desse espetáculo são uma coisa surreal, porque a gente ia assim do céu ao inferno, quase que literalmente, porque era uma volúpia assim de emoções, e ele me ajudou muito nesse sentido, porque é energeticamente muito cansativo fazer isso. E ele me deu uma segurança, ele me deu um apoio de: nossa, eu vou junto com você te dar essa técnica e esse controle sobre a tua atuação. E eu acho que isso pouca gente faz.
Uma das cenas mais gostosas e desafiadoras também que eu já fiz é o primeiro pequeno monólogo que a Abigail tem. De repente, ela aparece, ela dá esse novo contexto à personalidade que ela tem e principalmente a força energética que ela tem como pessoa, como a líder do grupo, como aquela que comanda, aquela que tem as grandes ideias e principalmente aquela que é a cabeça por trás daquele plano maquiavélico que elas estavam fazendo, as 4 escondidas, e de repente algo deu errado. E elas têm que resolver, elas têm que encobrir, elas têm que resolver o que aconteceu. Agora escutem bem, todas vocês! Nós dançamos. Foi só isso. E prestem bem atenção. Se alguém disser uma palavra ou meia palavra sobre todas as outras coisas, eu vou aparecer pra vocês. Eu vou aparecer pra vocês nas trevas de uma noite horrível e vou triturar cada fibra dos seus corpos. Vocês não são idiotas. Vocês sabem que eu posso fazer isso. Vocês sabem que eu tenho esse poder. Eu vi a minha mãe morrer. Eu vi a minha mãe morrer diante dos meus olhos. Eu vi o crânio dela ser esmagado como se esmaga uma mosca. Eu conheço a morte e não tenho medo dela. Por isso, se vocês ousarem falar algo, vão se arrepender até do dia em que nasceram. Vocês vão se arrepender tanto, mas tanto, que nem o demônio vai ter pena da alma de vocês. Eu preciso dizer que eu tô muito feliz de estar aqui, porque são 10 anos da Folhetim Produções Culturais. 10 anos não é pouca coisa. São 10 anos de produção, 10 anos de trabalho árduo, 10 anos de arte. E eu acho que isso precisa ser comemorado. É muito difícil fazer teatro no Norte e a gente depende principalmente dessa rede de pessoas que é Belém do Pará. Essa rede que acredita na arte, que continua fazendo arte, apesar de todas as dificuldades. E eu espero e desejo vida longa, longuíssima a essa produtora incrível, que eu tenho um carinho gigantesco. Muito obrigada, Folhetim Produções Culturais, por acreditar em mim, no meu trabalho, na minha persona artística. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui, né, participando desse projeto. 10 anos é uma vida, não é para qualquer um fazer arte durante 10 anos. Em Belém do Pará, onde a gente não tem quase nenhum apoio ou nenhum apoio para fazer cultura, para fazer teatro, para fazer musical, para fazer espetáculo de dança, para fazer arte. A gente não tem quase nenhum apoio. E está 10 anos no mercado de trabalho com os espetáculos da qualidade do Folhetim Produções Culturais. Eu só tenho a agradecer ao Gualdídimo por não desistir. E eu espero que isso dure por mais 10 e mais 10 e mais 10. Vida longa ao Folhetim Produções Culturais. Eu estou muito lisonjeada pelo convite e fazer parte dessa comemoração de 10 anos da Folhetim Produções Culturais. Eu fico feliz de ver que o Gualdídimo está fazendo teatro há mais de 10 anos, porque fazer teatro nessa cidade, nesse país, é uma forma de resistência. E mais ainda hoje, onde a gente está vivendo e o que a gente está vivendo, o teatro precisa sobreviver. Espero, do fundo do meu coração, que a empresa vá para frente e continue durante muitos anos, porque a gente precisa de força. A gente precisa de força juntos para continuar sendo resistência. O teatro continua sendo resistência para sempre. É um enorme prazer para mim estar aqui, participando desse projeto de comemoração dos 10 anos da Folhetim Produções Culturais. Nós temos muita garra, porque a gente sabe que a plateia vai dar uma resposta para o nosso trabalho, porque nós trabalhamos com todas as piores condições, porque a gente não tem o apoio que poderia ter, né? Isso é uma pena, mas isso ao mesmo tempo demonstra o amor que nós temos pelo aquilo que nós fazemos. Todas as melhores vibrações, mais 10, 20, 30, 50 anos, quem sabe, ou muito mais para Folhetim Produções Culturais. A minha visão enquanto cultura, enquanto alguém que faz arte, é que a gente precisa olhar para o que deu certo. E nesse olhar para o que deu certo, eu vejo muito a Folhetim.
desde 2009, ou seja, são 10 anos no mercado, trabalhando com espetáculos e com uma qualidade de divulgação, de produção, de figurino, de elenco importantíssimo. Formou muita plateia. A nossa maior missão hoje em dia é formar a plateia, para que o teatro não morra nunca. O teatro é uma arte milenar. Não é somente você estrear no palco, você estar no palco, é você descobrir o seu público, descobrir o mercado. Eu desejo o melhor para Folhetim, para o Gual Dídimo, que a gente possa cada vez mais fazer teatro, que a gente possa cada vez mais produzir, que essa cidade possa cada vez mais contar com produções que realmente entendam o seu público e que façam o produto, a arte do ator, a arte do diretor, a arte do escritor chegar até a plateia, que é onde a gente quer chegar sempre, no coração da plateia.